O sonho da imortalidade, de enganar a morte e beber da fonte da juventude, cativa a humanidade desde tempos imemoriais. Desde os primórdios da civilização, a ideia de viver para sempre tem sido um tema recorrente em nossas histórias e lendas. Dos antigos mitos da busca de Gilgamesh pela vida eterna aos alquimistas em busca da pedra filosofal, o desejo de transcender nossos limites mortais está profundamente enraizado em nossa consciência coletiva. Essas histórias refletem nossa eterna luta contra a finitude da vida. Durante séculos, esse anseio permaneceu confinado aos domínios da mitologia e da especulação. As histórias de deuses e heróis imortais alimentaram nossa imaginação, mas a realidade da imortalidade parecia sempre fora de alcance. No entanto, avanços científicos recentes trouxeram a perspectiva de estender significativamente a vida humana e talvez até mesmo alcançar a imortalidade, mais perto da realidade do que nunca. A biotecnologia e a medicina moderna estão desvendando os segredos do envelhecimento. A busca pela imortalidade não é meramente uma busca por dias intermináveis, mas uma exploração fundamental do que significa ser humano. É uma jornada que nos leva a refletir sobre nossa existência e o valor do tempo que temos. É uma prova de nossa curiosidade inata, nosso impulso implacável de entender o universo e nosso lugar dentro dele. A busca pela imortalidade é, em última análise, uma busca por conhecimento e compreensão. À medida que nos aproximamos de descobertas potencialmente revolucionárias, é essencial examinar os avanços científicos que impulsionam essa busca e lidar com as profundas implicações éticas e sociais de um mundo onde a morte pode não ser mais inevitável. Devemos considerar cuidadosamente as consequências de tais avanços. A busca pela imortalidade é uma jornada em território desconhecido, repleta de possibilidades emocionantes e desafios assustadores. Cada passo adiante nos leva a novas fronteiras de conhecimento e inovação. Ela nos compele a confrontar questões fundamentais sobre a natureza da vida, da morte e da própria essência de nossa humanidade. Essas questões são tão antigas quanto a própria civilização. À medida que nos aprofundamos nos mistérios do envelhecimento e exploramos o potencial das tecnologias emergentes, devemos proceder com ousadia e cautela, pois as escolhas que fazemos hoje moldarão o futuro de nossa espécie. O futuro da humanidade depende de como navegamos essas águas desconhecidas. Para vencer o envelhecimento, precisamos primeiro entender seus mecanismos complexos em nível molecular. Este é um desafio que cientistas ao redor do mundo estão empenhados em resolver. Cientistas têm feito avanços notáveis em desvendar a complexa interação de genes, proteínas e processos celulares que contribuem para o processo de envelhecimento. Cada descoberta nos aproxima mais de desvendar os segredos da longevidade. Uma área-chave de foco é o papel dos telômeros, capas protetoras nas extremidades de nossos cromossomos que diminuem a cada divisão celular. Esses telômeros são essenciais para a estabilidade genética. Imagine seu DNA como cadarços de tênis, com os telômeros atuando como as pontas de plástico que os impedem de se desgastarem. Sem essas pontas, os cadarços se desfiariam rapidamente. Cada vez que uma célula se divide, seus telômeros encurtam, eventualmente se tornando tão curtos que a célula não pode mais se dividir e morre. Este processo é inevitável e contínuo.
Esse encurtamento progressivo dos telômeros é uma marca registrada do envelhecimento e contribui para o declínio da função dos tecidos e o aparecimento de doenças relacionadas à idade. A saúde celular é diretamente afetada. No entanto, os cientistas descobriram uma enzima chamada telomerase, que pode reabastecer e estender os telômeros, efetivamente retardando o relógio celular. Esta descoberta abriu novas possibilidades. Embora a atividade da telomerase seja naturalmente alta em células-tronco embrionárias, ela diminui com a idade na maioria das células adultas. Isso explica por que as células embrionárias têm uma capacidade regenerativa tão alta. Essa descoberta despertou um imenso interesse em explorar maneiras de manipular a atividade da telomerase para combater o envelhecimento e prolongar a vida útil. Pesquisas estão em andamento em todo o mundo. Ao entender a dança molecular do envelhecimento, podemos começar a identificar potenciais alvos de intervenção e desenvolver terapias que podem retardar ou até mesmo reverter o processo de envelhecimento. O futuro da medicina regenerativa é promissor. O advento da engenharia genética inaugurou uma era de controle sem precedentes sobre os blocos de construção da vida, incluindo os fatores genéticos que influenciam o envelhecimento. Os cientistas estão agora explorando maneiras de modificar genes associados à longevidade, abrindo caminho para um futuro em que possamos reescrever nossos projetos biológicos para estender nossa vida útil. Uma linha promissora de pesquisa envolve identificar e manipular genes que foram relacionados à longevidade excepcional em certas populações. Por exemplo, estudos mostraram que indivíduos portadores de variantes específicas de genes envolvidos no reparo do DNA, metabolismo e resposta ao estresse celular tendem a viver vidas mais longas e saudáveis. Ao entender o papel desses genes de longevidade, os cientistas esperam desenvolver terapias genéticas que podem imitar seus efeitos benéficos na população em geral. Além disso, os avanços em tecnologias de edição de genes como CRISPR-Cas9 revolucionaram nossa capacidade de fazer mudanças precisas nas sequências de DNA. Essa ferramenta inovadora tem um potencial imenso para corrigir defeitos genéticos que contribuem para doenças relacionadas à idade e potencialmente até mesmo reverter alguns aspectos do envelhecimento em nível celular. Embora as tecnologias de edição de genes ainda estejam em sua infância, seu rápido desenvolvimento e potenciais aplicações no campo da pesquisa sobre longevidade estão gerando entusiasmo e considerações éticas. Imagine um mundo onde órgãos danificados pudessem ser regenerados, restaurando a função juvenil e prolongando a vida útil, permitindo uma qualidade de vida sem precedentes. Esse conceito, aparentemente futurista, está se tornando cada vez mais plausível graças ao potencial notável das células-tronco, as células mestres do corpo, capazes de se transformar em vários tipos de células especializadas, desempenhando funções vitais. As células-tronco são muito promissoras para a medicina regenerativa, oferecendo uma solução potencial para a deterioração de órgãos relacionada à idade e um caminho para estender a expectativa de vida saudável humana, mantendo a vitalidade e a funcionalidade. A terapia com células-tronco envolve o transplante de células-tronco saudáveis em tecidos ou órgãos danificados, onde elas podem se diferenciar nos tipos específicos de células necessárias para reparo e regeneração, promovendo a cura. Essa abordagem tem se mostrado um sucesso notável no tratamento de uma variedade de condições, de doenças do sangue a lesões da medula espinhal, oferecendo esperança a muitos pacientes. No contexto do envelhecimento, a terapia com células-tronco pode potencialmente ser usada para regenerar tecido cardíaco danificado,
reparar articulações desgastadas e até mesmo restaurar a função cognitiva em doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. A descoberta de células-tronco pluripotentes induzidas, ou iPSCs, que são células adultas reprogramadas para se comportarem como células-tronco embrionárias, impulsionou ainda mais o potencial da medicina regenerativa, abrindo novas possibilidades. As iPSCs oferecem uma fonte específica do paciente de células-tronco, eliminando as preocupações éticas e problemas de rejeição imunológica associados às células-tronco embrionárias, tornando os tratamentos mais seguros. À medida que a pesquisa em terapia com células-tronco e tecnologia iPSC avança, podemos um dia ser capazes de regenerar nossos corpos por dentro, efetivamente voltando o relógio do envelhecimento e estendendo nossos anos saudáveis, proporcionando uma vida mais longa e plena.